Boa noite a todos. O pessoal que está aqui, o pessoal que está acompanhando a gente em casa também. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o autismo para vocês. Então, eu sou formada em terapia ocupacional desde 2007. O ano passado eu terminei a minha certificação internacional em integração sensorial. Eu tenho uma pós-graduação então, em intervenção neuropediátrica, em educação especial inclusiva, em neuropsicopedagogia, a formação em seletividade alimentar, no TEA, no T21, que é o síndrome de Down, e no TDAH. Então, como a Lu falou, né, eu sou a paiana desde a minha formação. Foi a minha primeira casa e eu tenho um orgulho imenso de fazer parte dessa família, porque eu falo que eu continuo fazendo parte dessa família ainda. Eu estive aqui durante 13 anos, eu continuo ainda vindo, né, passeando de vez em quando, e eu tenho um orgulho imenso de ter feito parte disso, né? Aqui eu constituí amigos que perduram até hoje. Eu tenho orgulho de ouvir uma fala igual do João, de ter feito parte, do Davi também, né, de ter feito parte dessa caminhada. Então, eu tenho muito orgulho e muito obrigada pelo convite. Hoje, eu faço parte, né, da equipe na Unimed, junto com a Carla, fonoaudióloga, e a Tatiane, psicóloga. Uns 3 anos, mais ou menos, 3 para 4 anos, a gente criou juntas o programa Uniteia. Então, nós atendemos autista, nós atendemos somente autista lá. E nós ganhamos até um prêmio, né, no SWANG, que é um congresso de Unimedes que foi feito em Minas, em relação a esse programa, em relação ao autista. E também faço parte da equipe na clínica Núcleo Psique, que é com a Rose, psicóloga, e com a Carla também, fono, onde a gente atende mais demandas, que a gente está com novidades por aí esse ano, e atualmente eu atuo nesses 2 lugares. E antes da gente começar a falar um pouquinho, eu quero ler uma mensagem. Geralmente eu leio essa mensagem no final, mas eu quero ler essa mensagem para vocês, porque tem muitas mães aqui, né? Tem mães, tem profissional, mas também tem mães, né? E aí, é uma mensagem que eu gosto muito. Então, ter um bebê é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra um monte de guias, faz planos maravilhosos, o Coliseu, o Davi, as gôndolas de Veneza. Você pode até aprender algumas falas em italiano. É tudo muito lindo. Após meses, finalmente chega o grande dia. Você arruma as malas e embarca. Algumas horas depois, você aterriza. O comissário de bordo chega e diz: "Bem-vindo à Holanda." Holanda? O que quer dizer com Holanda? Eu escolhi a Itália. Eu devia ter chegado na Itália. Toda a minha vida eu sonhei estar conhecendo a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda e é lá que você deve ficar. A coisa mais importante é que eles não te levaram a um lugar horrível, desagradável, cheio de fome, doença. É apenas um lugar diferente. Logo você deve sair e comprar novos guias. Deve aprender uma nova linguagem. E você vai encontrar tudo muito novo. Grupo de pessoas que nunca encontrou antes. É apenas um lugar diferente. É mais baixo e menos ensolarado que a Itália. Mas após alguns minutos, você pode respirar fundo e olhar ao redor. Começar a notar que a Holanda tem moinhos de vento, tulipas. Mas todos que você conhece estão ocupados indo e vindo da Itália. Estão sempre comentando sobre o tempo maravilhoso que passaram por lá. E por toda a sua vida você dirá: "Sim, era onde eu deveria estar. Era tudo o que eu havia planejado." E a dor que isso causa nunca irá embora. Porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. Porém, se você passar sua vida se remoendo o fato de não ter chegado à Itália,
nunca estará livre para apreciar as coisas belas e muito especiais sobre a Holanda. Bem-vindo à Holanda. E em cima disso, a gente vai falar que muitas pessoas aterrissaram em Holanda, né? Estava num plano e, de repente, opa, estou em outro lugar. E o que a gente mais ouve lá, quando a gente está no consultório, é o quê? Será que a minha criança é autista? Como que eu vou saber se o desenvolvimento dela está adequado, se ela tem atraso? Quando que eu vou procurar uma avaliação especializada? E quais são os sinais de alerta que eu devo observar no desenvolvimento da minha criança? E, enfim, o que é, então, o autismo? Né? Vem da sigla ali, TEA, né? Que é o transtorno do espectro do autismo. É, então, um transtorno aí do neurodesenvolvimento, que tem as funções neurológicas lá a nível do cérebro mesmo, né? Que elas vão desenvolver de uma forma diferente. É uma condição complexa, ela é difícil, e muitos fatores contribuem para isso. Eu falo assim que no meu decorrer, né, da minha vida profissional, eu tive muitos autistas e todos, absolutamente todos são diferentes. Não existe um autista igual ao outro. Eles não têm fenótipo, né? Não tem cara, não tem jeito. Ah, mas seu filho é autista? Né? Acho que a Helena já chegou a ouvir muito isso, né, Helena? Porque não tem cara, né? Não tem jeito. Não tem, às vezes, não é diferente fisicamente. E aí, o que engloba, assim, os 4 pilares aí que engloba a questão do autismo? Então, a dificuldade na interação social, a comunicação, os comportamentos repetitivos e interesses restritos e alterações sensoriais. Todos os autistas vão ter todos déficits em todas essas áreas? Não. Precisa ter em 3 dessas áreas. Às vezes, uns vão ter na dificuldade de interação social, comunicação e comportamento repetitivo, não vai ter alteração sensorial e vice-versa. Então, por isso que ali está sempre englobado os 4. Tá? Por isso que é muito diferente um dos outros. As causas. Sabe-se, então, que de 97% a 99% é genético. Então, vem de uma hereditariedade aí, né, que vem passando de geração. De 5% a 10% não são herdados, então, vem de uma mutação aí na parte genética. E é a combinação dessa parte genética que vai determinar o quadro clínico dele, né? Se vai ter, às vezes, uma comorbidade, porque isso também acontece, de ter uma comorbidade associada, muitas vezes, ao autismo. Às vezes, uma síndrome, às vezes, outro tipo de transtorno. Outro fator é a parte ambiental. Então, se a criança tem uma predisposição para desenvolver o autismo, com mais fatores do ambiente, vai ter um gatilho para o TEA, tá? E se fala muito também de exposição a toxinas, né, que pode causar. Teve uma época que falavam muito da questão da vacina, né, que as vacinas estavam causando autismo. Não, mito, tá? E a parte biológica. Então, a idade avançada do pai, uso de psicotrópicos pré-gestação, então, mães que usam por muito tempo remédio para ansiedade ou para algum outro tipo de transtorno antes de gestar, pode ser uma causa biológica. Problemas durante o parto, entra aqui prematuridade também, e baixo peso ao nascer. A prevalência, então, é maior nos homens. Antes era de 4 para 1. Hoje caiu um pouquinho, de 3 para 8. Mas ainda continua sendo na prevalência na parte masculina. Então, por exemplo, assim, hoje eu atendo por volta de uns 43, 40 e poucos autistas. Né? 34, eu fui fazer até a conta. 34 são homens e 8 são mulheres. Então, assim, a prevalência é muito mais nos homens.
Antigamente, ainda até nas meninas, o autismo era mais severo, né? Hoje a gente não vê isso mais. Depende, se não tem alguma síndrome ou algo associado. Mas as mulheres não estão vindo mais com tanta comorbidade ou com muita dificuldade. Então, né, os estudos apontam características mais comuns no sexo masculino e, às vezes, muitas mulheres acabam diagnosticadas, porque elas acabam tendo o quê? Aquela habilidade para mascarar alguns sinais. Então, tem muitas mulheres que não têm o diagnóstico. E aí, a prevalência de autismo, a gente tem dados somente dos Estados Unidos, a gente não tem dados no Brasil ainda. Então, se a gente olhar, lá de 2004 era 1 para 150, e hoje um estudo de 2023 fala de 1 para 36. Isso é de março. Tem um outro estudo em dezembro mais ou menos, que está de 1 para 34. Ai, Priscila, está tendo um surto de autismo? Não. Antigamente, não era diagnosticado, né? Então, existia muito subdiagnóstico. Ou era outro transtorno, ou era apenas uma depressão, ou era esquizofrenia. Então, assim, o que acontece? As pessoas começaram a estudar mais, os profissionais a estudar mais. Muita pesquisa em cima do autismo veio acontecendo nesse decorrer. E os diagnósticos estão sendo diferentes. Até mesmo de testes que são feitos para poder fazer o diagnóstico. Hoje está muito diferente. Então, por isso que é uma quantidade assim, gritante, né? Então, lá no Centro de Controle dos Estados Unidos, em 19 e 20, revelou que o número de prevalência ainda era, na faixa etária de 13 para 17, era de 1 para 30. Então, assim, é muita coisa, né? E por que a gente fala de espectro? Quando a gente fala de espectro, a gente fala de uma coisa muito ampla, né? Então, assim, é igual eu falei, não tem um igual ao outro, né? Às vezes, a gente vai falar um pouquinho dos sinais. Então, assim, tem uns que têm sinais, tem outros que não têm o mesmo sinal. Então, é uma coisa muito ampla, que às vezes é até mesmo difícil de diagnosticar. E os níveis de suporte também. Tem paciente que vai precisar de um suporte maior, tem paciente que vai precisar de suporte menor, mas ao longo da vida sempre vai ter uma necessidade de um suporte. Então, a cor azul vem para representar, né, quando a gente fala, né, que a gente vestiu azul hoje, a gente viu as redes sociais hoje, todo mundo de azul, publicando, em relação à questão do gênero, porque a prevalência é no sexo masculino. O quebra-cabeça está vindo representar aí as diferenças que tem dentro do espectro, né, a complexidade, porque quando a gente vai fazer um quebra-cabeça, quando a gente vai montar ali, a gente tem que encaixar tudo certinho para que a imagem seja adequada e que seja tudo muito organizado. Então, vem para mostrar isso também para a gente, né, que tudo vai se encaixar de forma perfeita. E, ultimamente, vem se usando o símbolo do infinito, com um monte de cores, para falar um pouquinho da neurodiversidade, né, sobre as diferenças que existem dentro do espectro, sem reforçar muito o estigma dele. E aí, antes da gente falar dos sinais, né, do autismo, a gente precisa falar de desenvolvimento infantil. Não dá para falar do que está errado, do que está atrasado, se a gente não fala de desenvolvimento infantil. Hoje eu ouvi uma amiga minha, o filho dela é autista, e ela fez uma publicação falando que aquela caderneta de vacinação vem lá escrito a parte do desenvolvimento. O que em cada faixa etária a criança precisa estar fazendo. O que a gente chama dos marcos do desenvolvimento.
6 meses tem que estar sentando? A gente espera que sim. Pode ser que sente com 5, pode ser que sente com 6,5, 7. Não pode passar muito disso. Então, o que delimita dentro dessa régua os marcos do desenvolvimento tem que estar fazendo. Pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Mas não pode passar disso. Porque entra numa questão de atraso do desenvolvimento. E aí ela fala que, quando ela foi acompanhar, ela falou, realmente, o meu filho apresentava atraso. E eu não vi, porque estava normal. Sou mãe de primeira viagem e, para mim, estava tudo normal. Então, aquele negócio, cada paciente, cada criança tem o seu tempo. Mentira, não tem. Existem os marcos do desenvolvimento que a gente precisa ficar de alerta. Então, um dos sinais é a ausência de comportamento típico, né, do desenvolvimento típico. O que está fora muito da normalidade é um sinal de alerta. Isso já fala que é autismo? Não, mas é um sinal de alerta. E os primeiros sintomas, eles são interpretados assim como uma característica do bebê. Ele é muito quietinho. Ele é mais independente. Ele chora demais, mas isso é da personalidade dele. Não, tudo que é muito não está dentro do desenvolvimento típico. E aí as suspeitas em bebês, né? Então, não vai responder abraços, principalmente quando a gente vai pegar e para eles darem a mãozinha, os bracinhos, não vai fazer. Não estende a mão para ser pegos no colo. Não olham para suas mães enquanto amamentam. Não interage. Não emite sons. Não faz imitação. Vamos bater palma. Não faz. E aí eu trouxe um vídeo para a gente assistir um pouquinho entre a diferença de uma criança num desenvolvimento dentro dos marcos do desenvolvimento e uma criança que já apresentava sinais de autismo. Então, a Summer aí, ela já apresentava os sinais muito novinha já. E Stefan já era super sociável, fazia atenção compartilhada. Então, desde muito novinha, a gente consegue perceber esses sinais. Então faz beleza? Então faz heart. Manda um beijo. Faz beleza? Beleza. Agora faz heart, faz coração. Então, vocês conseguiram perceber a diferença? Então, muita gente fala, o diagnóstico vai vir depois dos 2 anos, 3 anos. Caiu por terra isso. Hoje se faz diagnóstico já antes de 1 ano de idade, tá? Então, vou falar um pouquinho dentro de cada área, né? Então, as dificuldades sociais. Desinteresse por outra pessoa. Então, é aquela criança ou pessoa que não vai se interessar por uma pessoa, vai ficar mais isolada, prefere, às vezes, ficar lá no mundinho dela. Só lembrando que nem todas as pessoas que possuem o diagnóstico de TEA ou que vai para um diagnóstico vai apresentar todas essas características, tá? Eu vou falar as mais comuns. Inabilidade para fazer amizade, não sabe fazer amizade. Então, às vezes, mas ele está com o amiguinho. Ele está junto, mas ele não interage. É isso que é diferente. Estar junto no mesmo ambiente e interagir, fazer trocas. Não gosta de ser tocado, ou então toca demais. Já tive paciente que era tocava muito, pegava muito na gente, nas pessoas. Chegava até a ser o comportamento de ser invasivo, né? De chegar, de pôr a mão, de sentar no colo. Então, isso também, de ser invasivo, também
é um sinal de alerta. Não participa de brincadeiras de faz de conta, nem sozinho e nem em grupo. Então, não dá conta de criar situações durante a brincadeira. Dificuldade para entender e expressar sentimentos, até os seus e entender o do próximo. Então, às vezes, eu estou triste, está tudo bem, não estou nem aí. Não é porque você é frio. Não, porque tem essa dificuldade de entender e interpretar o que o outro está sentindo. E até mesmo os seus próprios sentimentos. Parece não ouvir quando os outros falam com ele. Então, às vezes, assim, quando muito pequenininho também... Ô, João! João! Nossa, a minha criança tem problema auditivo. Toca lá um celular ou alguma coisa que a criança tenha interesse, que automaticamente vai corresponder. Lógico que tem crianças também que têm uma questão de uma dificuldade auditiva aí. Então, muitas vezes, ou o médico ou a fono, eles pedem um exame específico auditivo, mas para talvez descartar outras síndromes ou outros problemas. Atenção compartilhada e resposta à atenção compartilhada. Então, é aquela coisa que eu estou aqui brincando, ou eu tenho comigo, e eu vou lá compartilhar com você, ou através do olhar, ou às vezes eu olho para você e faço. Autista não consegue entender isso, não faz essa questão de atenção compartilhada. E às vezes, assim, sabe quando você quer falar alguma coisa e você não pode, você faz... Eles não conseguem compreender esses sinais, que a gente chama de atenção compartilhada. Vai no colo de qualquer pessoa, foi o que eu já falei, né? Às vezes é um bebê muito sério, demais. Você fala, nossa, bebê bravo, né? Já nasceu bravo, sorri pouco, né? E assim, o sorriso é uma forma de comunicação, poucas expressões faciais adequadas para a situação. Então, às vezes, está acontecendo uma coisa trágica, a pessoa está rindo. Ou, às vezes, você chama atenção de alguma coisa que está acontecendo errada, a criança está rindo lá da sua cara, né? Então, ou então, rindo de coisas que não é para rir. Assuntos muito restritos. E aí tem alguns adultos aí, ou adolescentes que falam de assuntos muito restritos, e aí o outro às vezes não quer ouvir, e continua, persiste no assunto restrito. E eles são bons no que eles fazem, principalmente nesses assuntos restritos. Assim. Eles sabem de tudo, já tive paciente que sabia... todos os países, bandeira, e quem era presidente, coisas assim, absurdas. Falta de reciprocidade social, ignora quando, às vezes, alguém aproxima. Preferência por brincar sozinho. Regressão de comportamento. O meu filho fazia tal coisa e parou de fazer. Isso também é um sinal de alerta. E esse repetiu. Na comunicação não verbal, então é tudo aquilo que a gente não fala, mas a gente comunica, né? Então evita aí um contato visual, ou então não sustenta. Tem crianças que fazem contato visual, mas às vezes é aquele contato visual assim, ó, passou. Ou então aquele olhar que a gente olha e atravessa a pessoa, né? Não sustenta aquele olhar. E, às vezes, a gente fala muito através do olhar. Então, geralmente, os autistas não possuem isso. Usa expressões faciais que não correspondem ao que estão dizendo. Não tem essa captação de expressão facial ou de tom, às vezes, quando está mais bravo ou quando está mais triste. Ou até mesmo gesto de outras pessoas. Apresenta pouco a ausência de gestos, então, como o apontar, principalmente os pequenininhos, eu quero algo, eu vou e aponto. Geralmente, a criança usa o adulto para levar o que quer, e, às vezes, não aponta ainda, permanece lá olhando, e aí, às vezes, você tem que adivinhar o que a criança quer. Pode não responder às pessoas que entram e saem de ambiente, então, para a criança está tudo certo. Ele está lá no mundo dele, ou para o adulto, né? Eu falo criança porque acho que é mais a minha
a minha área. E dificuldade na imitação. Ai, mas a minha criança imita. Já tive pacientes assim também. Excelente na imitação, mas na hora da criança trazer algo, não dá conta. Eu não sei. Eu não sei trazer uma ideia nova. Então, eu vou muito na imitação do outro. O que o outro está fazendo, eu estou fazendo. Mas o brincar, ele existe muito. Eu trago, você traz. E a gente compartilha. E a criança, que faz, às vezes, muita imitação, ela não traz coisa nova. E aí vem a questão até mesmo da dificuldade nas interações sociais. Você não traz coisa nova? Não quero brincar. E aqui a dificuldade de fala e linguagem. Às vezes vai ter um tom mais atípico na tonalidade de voz, ou às vezes um ritmo também diferente. A ecolalia, que é a repetição. Então, por exemplo, eu falo, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Eu me chamo Priscila, eu me chamo Priscila. Então, vem essa parte da ecolalia. Existe, eu aprendi há pouco tempo que existe a ecolalia funcional. Então, às vezes, trazer coisas de um desenho, mas que seja funcional, ótimo, porque ele está comunicando, porque o objetivo é comunicar. Como ele vai se comunicar, não interessa. Muitas crianças apresentam fala e não é funcional. E tem crianças que não apresentam fala e são funcionais. Então, a gente sempre foca, eu principalmente como terapeuta ocupacional, eu sempre foco na funcionalidade. Então, às vezes, responde uma pergunta repetindo, ao invés de responder, né? Às vezes, refere-se a si na terceira pessoa. Ah, dá para a Priscila? A Priscila quer uma bala. Então, ao invés de eu quero. Então, as dificuldades de comunicar suas necessidades e desejos. Às vezes, tem muita dificuldade de compreender instruções, às vezes, uma pergunta simples, que aí, às vezes, precisa ser um pouquinho mais elaborada. A instrução, às vezes, precisa ser visual do que, às vezes, falado. Leva tudo ao pé da letra, então, aquela questão um pouco mais irônica, do sarcasmo, não entende. E o atraso, aí, a ausência de comunicação por volta dos 12 meses. E também tem a regressão da fala. A gente ouve muito, o meu filho falava e parou de falar. Esse é um grande sinal também para o TEA. Nas questões de inflexibilidade, então, eles seguem uma rotina rígida, e acho que a Helena trouxe isso também. Usa objetos como brinquedos, ao invés do brinquedo mesmo em si. Então, eu prefiro, vocês viram até no vídeo, que a criança, ao invés de ela brincar com algum brinquedo, ela vai lá brincar com algo da casa. As crianças fazem isso, mas ela não é tão rotineira, ela dá função para o brinquedo. As crianças autistas têm muita dificuldade de dar função para o brinquedo. Interesse restrito, e às vezes são muito bons em números, em símbolos, que acaba sendo um hiperfoco em relação a isso. Passa muito tempo, às vezes, observando objetos circulares, em movimento. Eu tenho um paciente que ele é louco por ventilador. Se eu não desligar o ventilador, eu não consigo fazer nada com ele, porque ele fica voltado para o ventilador. E tem as questões das estereotipias, que é os movimentos realizados com o corpo, mão, enfim. Ele pode ser tanto autoestimulante, como também um comportamento para acalmar. Usa, às vezes, um objeto de apoio, às vezes precisa carregar esse objeto de um lado para o outro. Espalha os brinquedos e não usa como funcionalidade. E tem a parte motora e sensorial, que vem a parte do atraso do desenvolvimento motor. É um tônus muscular mais diminuído, então é uma criança um pouco mais molinha. Acaba tendo uma postura um pouco mais atípica. Às vezes vem ao andar na ponta dos pés, né? Dificuldade na coordenação motora fina. Reage de forma incomum, então, a cheiro, a som, a luz muito vibrante.
seletividade alimentar e problemas do processamento sensorial. E aí aqui eu passo um vídeo para a gente ter um pouquinho de noção de como que é. Six, seven, eight, nine. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. Então, assim, muitas vezes as pessoas julgam, as pessoas condenam, porque é uma birra, né? Ah lá, criança birrenta. E a gente tem que saber diferenciar. Existem as birras, sim, porque independente de qualquer diagnóstico, a criança é uma criança, o adolescente é um adolescente, o adulto é um adulto. Mas quando vem uma sobrecarga sensorial, aí a pessoa desregula. Aí vem as crises que são assim eternas, difíceis de passar, demoram muito tempo para ela poder se autorregular, tá? E aí hoje a gente não fala mais de grau 1, grau 2, grau 3, leve, moderado e grave, a gente fala de nível de gravidade. Então a gente fala de nível 1, nível 2 e nível 3, que é o que dependendo do suporte que essa pessoa precisa. Então, lá no nível 1... Então, ela precisa de pouco suporte. Geralmente são verbais, tem dificuldade, então, na comunicação social, às vezes de iniciar e de manter um diálogo. Pouco interesse em relacionar-se com outras pessoas, mas ainda se relaciona. Dificuldade de flexibilização e mudanças de rotina, mas ainda se mudar, consegue com dificuldade se organizar, tem interesses restritos e comportamentos repetitivos, que às vezes atrapalham isso as relações sociais, tem o hiperfoco e alterações na organização e no planejamento. Já o nível 2... eles necessitam um pouquinho mais de auxílio, né? Então, aí já tem um déficit bem notável nas habilidades de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, um prejuízo social, respostas reduzidas ou atípicas da questão verbal, inflexibilidade comportamental e evita mudanças de rotina. Então, eles acabam sendo um pouquinho mais categóricos na rotina. E ficam irritados com mais facilidade quando esses rituais e essas rotinas são interrompidos. No nível 3, já é muito auxílio. Geralmente, nesse nível 3, ele vem acompanhado de alguma comorbidade, né? Então, são prejuízos mais severos na comunicação. Geralmente, aqui encontram-se os não verbais. Interação social é extremamente restrita. Comportamento restritos e repetitivos, interfere em todos os contextos da vida, então em todos os ambientes, em tudo que ele faz. Muita dificuldade, né, na mudança de rotina, um nível alto de estresse e resistência a essa mudança, e aqui a gente vê muita estereotipia. O diagnóstico. Então, a gente viu todos esses sinais e agora a gente vai lá para o diagnóstico. O diagnóstico ele pode ser difícil. Por quê? Principalmente os leves, casos leves. Às vezes a gente não consegue diagnosticar.
a gente sempre, a minha equipe com que eu trabalho, a gente sempre, às vezes, entra em terapia diagnóstica. Então, às vezes, a gente não fecha, né? Na verdade, a gente nem pode fechar o diagnóstico, quem dá o diagnóstico é o médico, mas a gente levanta a hipótese. Então, a gente nem levanta essa hipótese nem descarta. A gente já entra em acompanhamento para poder observar. Então, não tem exame específico que vá constatar o autismo. Necessidade de teste padronizado, a gente tem que sair do achismo. Eu acho que é autismo. Eu acho que está atrasado. Não, sair do autismo. Existem testes para isso, que devem ser usados pelos profissionais. Então, ele pode ser detectado lá mais cedo, às vezes até mesmo de 1 ano, né, dos 12 meses. E a dificuldade muito é do diagnóstico tardio. Tem muitas crianças que chegam muito tardio para a gente, né? 6, 7 anos. Priscila, mas e aí? Como é que vai ser? A gente vai conseguir intervir. Mas para uma intervenção precoce, para as crianças menores, é o melhor caminho. E, assim, quem faz esse diagnóstico, por mais quem é o médico que dá lá, né, o CID, quem faz é uma equipe multidisciplinar. Então, é com TO, com físio, com fono, com psico, com médico, através desses testes e olhar clínico também, mas os testes contam muito. O tratamento. Eu falo que no tratamento existem vários métodos e modelos por aí. O que dá certo e o que não dá certo? Depende da criança, depende do profissional. Eu acho que tem que ser isso. Eu tenho que ser o método X. Eu, Priscila, não concordo. Eu acho que a gente pode usar vários métodos, pode usar vários modelos para tratar, porque eu acho que fica muito robotizado ser um único método, né? Então, é no que eu acredito isso, tá? Acho fantástico todos, mas eu acho que depende muito da minha criança, depende do conhecimento do terapeuta também. Então, assim, os tratamentos atuais, então, o que eles buscam, de forma geral, né? Reduzir esses sintomas, esses sinais aí, para que tenha uma qualidade de vida, né? O TEA afeta as pessoas de uma forma diferente. Então, assim, o tratamento também vai ser diferenciado. E é feito por uma equipe multidisciplinar, que eu já falei, né? E eu acho que aqui também entra bastante a parte da pedagogia, da psicopedagogia. Aqui na PAI, da assistente social, que faz um trabalho assim, incrível. E acho que é válido. Eu sinto falta de trabalhar com assistente social, porque eu acho que é um trabalho fantástico que eles fazem, né? Então, assim, o tratamento, às vezes a gente ouve muito assim, lá na clínica tem que ser 5 vezes na semana, né? Mas aí esquece que a criança frequenta a escola, que a criança tem o ambiente da casa. Então, eu acho que o tratamento ele engloba todo mundo. Os pilares é a família, a escola, os terapeutas. Se um não está firme ali, vai desmoronar. E aí vai ser o reflexo lá na criança. E aí eu falo da intervenção precoce, né? Da importância da intervenção precoce. Quando a gente começa lá, que ela vai promover o aprendizagem, o desenvolvimento da criança. Que tem esses atrasos. É praticada por uma equipe multidisciplinar. Promove, através de brincadeiras infantis, o desempenho funcional. Então, lembra que eu sempre falei, assim, acho que na palestra toda eu estou falando da funcionalidade. A gente tem que sempre pensar nesse paciente, nesse aluno, nesse filho, que ele seja funcional para desempenhar todas as ocupações dele do dia a dia de forma independente.
E quando se deve, assim, né, começar um tratamento para o autismo? Eu já tive casos que, por exemplo, a família ficou... não, vou esperar mais um pouquinho. Não, não precisa, ele está no tempo dele. E isso, o tempo vai passando, né? As oportunidades que a criança tem, vai passando. E vai passando. Porque cada fase nova é uma habilidade nova que ela tem que aprender. Então, assim, quando começar? Logo quando houver a suspeita de alteração de desenvolvimento, às vezes não vai ter o diagnóstico. Mas é importante já intervir. Ou logo após, quando já tem o diagnóstico. Então, a questão do autismo na escola, às vezes a gente recebe paciente que os professores acabam vendo os sinais primeiros que os pais. Então, muitas vezes, os pais são chamados na escola porque os professores viram que algo não está correndo muito bem e, geralmente, pede para procurar um profissional para poder avaliar. E o ambiente escolar, para mim, ele é fantástico, porque é onde ocorre a maior parte da aprendizagem, é onde a criança passa seu maior tempo, é onde tem as interações sociais, os estímulos variados. Uma das coisas, quando as crianças chegam muito novinhas para a gente pede para colocar na escola, e a gente vê que é um divisor de águas quando vai para a escola. O professor de apoio é um direito do autista, mas, infelizmente, precisa, sim, eu não sei se é infelizmente ou precisa do diagnóstico. Eu estou trazendo experiências minhas assim para a gente poder entender um pouco mais. Eu tenho uma criança que começou na escola, ele está em processo de avaliação comigo e minha equipe, e ele não tem o laudo ainda, e está procurando o médico, ele teve o nosso relatório lá com a suspeita de autismo, mas não tem o bendito do CID. E aí a escola não forneceu professor de apoio, a mãe estava sendo chamada todos os dias na escola, porque a criança estava dando problema, as professoras não sabiam muito o que lidar, o que tinha, e ela tirou da escola. A criança tem 2 anos e pouquinho, né? Tirou da escola. E uma das coisas que a gente falou, não, nós vamos voltar ali para a escola, você vai conseguir esse diagnóstico e vai voltar para a escola. Às vezes, as mães estão muito fissuradas em diagnóstico, mas o diagnóstico é bom, porque as crianças vão ter os seus direitos, né? E, infelizmente, assim, a escola não entende que ele tem uma dificuldade, mas não pode dar um professor de apoio, um apoio ali, porque não tem um diagnóstico. O plano educacional especializado também é um direito do autista, não só do autista, mas também da forma de quem possui deficiência, né, de quem tem deficiência. É um direito. Eu acho que, assim, os professores se destacam quando eles vão muito para os pontos fortes da aprendizagem. Então, cada um aprende de um jeito. Eu tenho certeza que se a gente, hoje, cada um aprendeu de um jeito, às vezes um precisa escrever, outro só ouvindo, ou o outro mexendo na cadeira, ou o outro mexendo no celular, mas conseguindo prestar atenção. Então, assim, cada um tem o seu jeito de aprendizagem. Com os nossos meninos também não vai ser diferente. O material adaptado também é direito. Tem criança que não precisa, mas a maioria das crianças precisam do material adaptado. Mesmo conteúdo, mas material adaptado. Vai ocorrer aí que vai ocorrer a aprendizagem, né? E, às vezes, uma sala de aula muito estimulada, né? A gente sabe que, principalmente lá na parte de educação infantil, a gente sabe que é muito estímulo, né, para as crianças ali, que é um lugar legal, mas às vezes tem criança que tem uma dificuldade muito visual, tem uma hiperreatividade visual aí, então muito estímulo atrapalha. Então a gente tem que sempre observar esses sinais, e se, por exemplo, a criança tem um terapeuta que acompanha ela, eu acho que é muito viável, a escola está muito casado com os terapeutas, né?
Porque eu acho que todo mundo falando a mesma língua, todo mundo engajado, família, escola e terapia, é caso de sucesso para a criança. E a gente vê isso na prática. E aí o TEA, né, com a família, então os pais são confrontados por uma nova situação, eles vão ter que fazer um ajuste familiar, porque não estava no planejado. Existem aí alguns cuidados diferenciados, né, principalmente nas questões de educação e no desenvolvimento como um todo. Leva uma alteração na dinâmica familiar, vem um pouco do que a Helena falou, do que a gente encontra em muitos casos também. Família, às vezes, também, muita negação. Você está procurando muita coisa. Esse menino não tem nada. Você está procurando o que não tem. Para de procurar. Eu já ouvi muito isso. De avós, de tios, de irmãos até mesmo. Exatamente. Preconceito. Exatamente. A Lu falou uma coisa bacana, assim, e de, às vezes, ter muito preconceito, né? Principalmente para vir para pai. Né? Porque acha que a pai é de doido, é de menino daqueles deficientes muito graves. E assim, eu acho que o nosso caso de sucesso é o João, que está aqui, que esteve com a gente. A equipe apaiana, hoje, como sempre foi, é uma equipe especializada, é uma equipe colhedora. Eu acho que eu sou suspeita para falar, mas assim, existe muito preconceito de vir para pai e de às vezes falar: meu filho frequenta pai, né? Eu já vi às vezes mãe saindo na porta e tirar a camisetinha da pai, porque não queria que visse que a criança frequentasse a pai. E aí vem a sobrecarga emocional mesmo para esses pais, né? Porque não dá para devolver, né? Nem mesmo se a gente quisesse, não tem como. Não tem como tirar, não tem cura. Não tem um remedinho que você toma e fala: opa, acabou. Não tem. Né? E às vezes, muitas vezes, vem o quê? Tá tudo certo. Vai postergando esse diagnóstico. Vai postergando, às vezes, até mesmo o nome para o que eu tenho, ou para o que o outro tem, ou porque essa criança é desse jeito. Aí vem a dificuldade de lidar, né, com esses diagnósticos e com os sintomas. Às vezes, eu acho que isso não é o nosso caso aqui, que é dificuldade de acesso a serviço de saúde e apoio social, porque a PAI é uma porta das duas. A situação financeira, que acaba pesando muito, porque geralmente a mulher para de trabalhar porque tem que cuidar dos filhos. Né? Aí vem mais ainda essa sobrecarga emocional. Aí a mulher acaba deixando o que eu gosto de fazer, o lugar que eu gosto de frequentar, a minha vida profissional, eu tive que deixar para cuidar do meu filho. É lindo em termos, porque a questão emocional e essa sobrecarga que fica é gigantesca. A gente tem muitas mães adoecidas. E aí vem a preocupação com o futuro. E aí? Como que vai ser? Será que vai entrar para uma faculdade? Será que vai namorar? Será que vai casar? Será que vai dar conta de viver sem mim? Eu acho que o nosso trabalho como educadores, como profissionais da saúde, como terapeutas e como família, a gente trata, a gente cuida, a gente intervém para que essa criança de hoje se torne um adulto de sucesso. Independente das dificuldades. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem suas esquisitices. Eu tenho, e tenho certeza que todo mundo tem aqui.
né? E tá tudo bem, tá tudo bem. O que a gente não pode fazer é discriminar, o que a gente não pode fazer é não ter empatia com o outro, julgamento. É isso que a gente tem que, mais do que evitar, né? Não é nem pensar. E aí, esse ano, o canal do autismo ele sempre lança uma campanha todos os anos, e desse ano valorize as capacidades e respeite os limites. Então, assim, o autista é capaz, sim, ele dá conta, sim. Às vezes a gente precisa, a gente só dá um empurrãozinho, outro a gente estende o braço todo, mas eles são capazes, né? De alguma coisa, mesmo que seja um mínimo, eles são capazes. Às vezes tem pacientes que são muito graves, porque às vezes a gente tende a falar de casos mais leves, mas tem pacientes que às vezes são graves e no mínimo que a gente consegue, no mínimo que a família consegue, isso já é um sucesso, né? O que a gente preza é pela independência e autonomia. Vou esperar meu colega passar o vídeo. Somos todos diferentes. E isso é maravilhoso. Algumas diferenças são fáceis de se ver. Altura, estilo do cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças não conseguem se ver. As nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Curiosamente, a forma como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pato, mas alguns de vocês talvez tenha visto um coelho. O que quer que tenha visto, você está correto. Isso é só uma ilusão no desenho para te mostrar que todos os cérebros funcionam de maneira diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós, como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente, porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a pintura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como um cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai.
Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com estes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio dos seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. Eu vim dividir um pouquinho, então, do meu conhecimento com vocês, de uma forma geral. Eu acho que a mensagem também que eu quero passar é que a gente fale mais sobre autismo, que a gente estude mais, que a gente tenha mais respeito, que a gente tenha mais empatia pelos familiares, principalmente, sem julgamento. E é isso, né? Aqui está o contato da clínica, as redes sociais pessoal e também da clínica onde eu trabalho. Tem bastante coisa lá. Estou à disposição se alguém precisar de alguma coisa. E acho que é isso. Sono? Então, tem muitos autistas que têm essa desregulação do sono. Isso é muito comum. Não é uma regra. Como nenhum desses sinais que eu falei é uma regra, né? Geralmente entra com medicação, o médico vai entrar com medicação, mas geralmente esse sono é desregulado. Ou demora muito para pegar no sono, ou às vezes dorme demais. Eu tenho um paciente que dorme muito, eu tenho uma criança que dorme muito, absurdamente, mas geralmente tem muita dificuldade para dormir. E de, às vezes, permanecer no sono, ou uma agitação motora durante esse sono, né? Acorda muitas vezes. E aí precisa também ver se é uma questão em ser avaliado, tanto pelo médico, quanto, às vezes, por uma profissional, porque, às vezes, pode ser uma alteração sensorial, que ele não está conseguindo se regular para poder dormir. Então, precisa ser avaliado. Mas, geralmente, eles têm prejuízo no sono, sim. Mais alguma pergunta? Alguma coisa? Eu achei interessante o que você comentou. Lógico, a gente, enquanto terapeuta, educador, a gente tem que compreender, isso não aconteceu, compreender essa questão do desenvolvimento. Sim. É super importante, tanto para avaliar, quanto para Sim. conhecer as habilidades e as inabilidades que essa pessoa possui. Sim. Não é da área nossa também, é da fonoaudiologia, mas eu achei algo bem interessante que você trouxe, que eu também desconhecia, que você falou que conheceu agora há pouco tempo, que é a ecolalia funcional. Eu achei muito parecido com a ecolalia tardia, da maneira que você colocou. Aí, enquanto terapeuta, não assim, voltando para a parte, né, da fonoaudiologia em si, mas como você diferencia a ecolalia funcional da ecolalia tardia? Tomara que a fono ela tenha me ensinado muito bem. A ecolalia tardia ou ecolalia, ela não vai ter funcionalidade para o que ela está falando ali no momento. Então, por exemplo, se você está conversando, ela está falando do vídeo que ela viu e não está dentro do contexto que você está conversando. A ecolalia funcional, o que acontece? Você está numa conversa com ela e ela traz uma fala de um filme, ou de um desenho, ou de algo que ela já escutou, mas para dentro do contexto da conversa. Dentro de um contexto, por isso que é chamado funcional. Entendeu? Então, assim, eu também desconhecia disso. Então, eu trabalho com uma fono que ela é expert nesse assunto.
E ela realmente, eu também não sabia, achava que ecolalia e era sem função, mas não, existe a funcionalidade, e aí eu fui ver na prática que exatamente isso acontece dentro de um contexto, e aí ela passa a ser funcional. E aí está tudo bem apresentar essa ecolalia. A criança precisa se comunicar, né? Não adianta ter fala e só repetir, sem função, não está falando o que ela quer, não está se comunicando com você. E aí, qual que é o problema dela repetir, mas dentro de um contexto? Está tudo ok. Respondi? Sim. É. Se Deus quiser, né? A questão do medicamento não é também uma receita, né? Tem os padrões, os medicamentos padrões que são indicados, mas às vezes o que dá certo para um não vai dar certo para o outro, né? Então, assim, às vezes o médico vai fazer essas experiências, né? Vai receitar o que é o tradicional, mas às vezes não vai dar certo. E aí ele vai passar para um outro, até dar certo, né? Mas uma hora dá certo. E assim, eu fico muito feliz com a sua fala, né? Eu lembro dele e que bom, fico feliz. Uhum. Uhum. Pode o quê? Eu acho que é assim, mas em relação junto com o autismo, você fala? Associado? Eu acho que tem que ser avaliado. Cada caso é um caso, assim, é muito difícil de falar. Então, aí precisa ver se realmente é uma crise de ansiedade, se é uma crise realmente do pânico, que é diferente, se às vezes é sensorial, uma descarga sensorial que teve, entendeu? Então, assim, aí precisa entender de onde que está vindo para poder intervir. Então, às vezes, fica muito difícil de eu te dar, assim, falar, é isso, né? Porque eu não conheço e precisa ser avaliado. Né? Não é, igual eu falei, não existe uma receita de bolo, né? Para nenhum tratamento. Principalmente para autista, que eles são diferentes. Né? Os dois são diagnosticados? Não são duas crianças totalmente diferentes? São duas crianças totalmente diferentes. Então, assim, a intervenção também é diferente. O jeito de lidar no dia a dia também é diferente. Né? Então, não existe uma receita de bolo. Gabriel quer te fazer uma pergunta, Luciana. Pois não, Gabriel.
fica muito nervoso? Você já tentou acalmar ele? Sim ou não? Não? Nunca tentou acalmar? Não, eu já tentei, só que ele fingiu que eu levava um tapa no meu corpo. É que às vezes ele está tão nervoso que ele não está vendo nem que ele está te batendo, né? O que a gente às vezes tem que deixar é tentar não deixar ele se debater, se machucar. Se você perceber que você vai lá acalmar, ele vai ficar mais nervoso, você fica de longe, tá? Porque senão, assim, às vezes você não vai conseguir acalmar, você vai piorar. Se ele aceitar você abraçar ele e ficar ali grudadinho nele, mais apertadinho, é isso que você vai fazer. Combinado? Depois você me conta se deu certo. Tá bom. As tias querem fazer alguma pergunta? As tias da escola? Então, Você quer, Flávia? Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todos. Lu, obrigada às meninas da assistência social, que eu sei que tem dedinho das meninas aí também. Obrigada. E espero estar de volta. De novo. A gente que agradece, para nós é uma honra ter você aqui sempre, né? Nos passeios e na palestra. E vem mais coisa por aí, pensando nas mães. A gente sabe que muitas mães queriam estar aqui hoje, mas não tem com quem deixar as crianças. A gente tem muitas mães com hipótese diagnóstica, né? Aguardando um possível diagnóstico aí, que gostariam de estar aqui. Por isso, hoje a gente está transmitindo ao vivo. Vai ficar gravado também, para que outras mães possam, né? Que a gente tem mãe que trabalha à noite. Então, a PAI tem o compromisso a cada dia mais acolher e fazer a diferença na vida da criança e da família. Porque aqui a gente tem o atendimento à criança, mas a assistência social diz que é a criança e a família. E nós somos uma instituição que presta serviço de assistência social e saúde. Então, a saúde é primordial e a saúde da família também. Que uma família que está saudável, com certeza o cuidado é maior, né? E a gente está de portas abertas para o pessoal da escola que quiser discutir os casos com a gente e para a gente ampliar essa rede de apoio aí, porque inclusão se faz com participação, né? E muito obrigada a presença de vocês, tá? Foi muito importante a presença de todos. E a Priscila também ganha presentinho, viu, gente? É isso, pessoal. Você quer dar uma canjinha para a saída? Bora?